aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você, por algum motivo, razão ou circunstância, ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Então, fiquem à vontade, sintam-se acolhidos e acolhidas em mais uma aula que a gente está aí falando sobre o conteúdo de esportes, tá? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar de uma modalidade que talvez vocês nunca tenham escutado. E tá dizendo assim, meu Deus do céu, que é isso que eu nunca vi, né? Nós vamos falar sobre o pádel, né? Que é uma modalidade aí que faz parte das classificações dos esportes de rede e parede, tá? Então, vocês vão poder entender um pouquinho da história, como é que começou, onde é que é jogado, né? Como é que isso acontece? Tem rede, tem parede, tá em quê, né? Como é que a gente vai conseguir identificar o porquê dessa modalidade estar dentro desta classificação? Então, fica aí, porque daqui a pouco vocês vão poder ver toda essa história acontecendo. Então, como sempre, quero começar agradecendo a nossa querida Midian por estar aqui fazendo nossa tradução simultânea, né, aí para a língua brasileira de sinais. Então, vocês que estão aí nos assistindo, eu sempre faço o convite, mesmo que você seja uma pessoa ouvinte, né, dê aí uma atenção, fica de olho em como ela está falando com vocês, porque além de aprender sobre educação física, vocês têm aí uma oportunidade de aprender sobre Libras também. Então, fiquem à vontade para aproveitar essas duas partes aí da nossa aula, tá bom? Então, além, né, de estar com a Midian aqui, nós estamos, eu e ela, acompanhados aqui de uma pessoa ilustre que hoje está caracterizado aí, né, pronto para dar um show aqui na aula para vocês, que é o nosso querido professor Ricardinho. Nono ano lindo, estou aqui ó, com esse microfone maravilhoso, né? Segundo o meu professor Heleno, aqui caracterizado a respeito aí. Eu acho que você o VAR aí do jogo do esporte dele hoje. Gente, quando estiver falando assim, opa, olha o VAR! Eu vou dizer se está certo ou errado, se tem alguma coisa errada. E aí a gente vai desenvolver numa boa aí, tá certo? É um prazer estar com vocês, nono ano. Prazer também estar com o professor Heleno aqui. O nono ano sempre está presente aqui nessa aula. Acompanhe direitinho esse esporte que também é um pouquinho curioso aqui no Brasil, né? Algumas pessoas talvez não conheçam, vocês vão ver já já que o professor vai apresentar esse esporte para vocês. Também é um esporte de rede, né, e parede, que está continuando a aula de vocês. Então, observem bem que talvez você não conheça esse esporte e você vai conhecer nessa aula. E compartilhe com os colegas, que é importante isso aí, tá certo? Pois é, vamos embora para a gente começar a nossa aula, né? Como eu sempre faço, eu trouxe mais um QR Code para você que de repente tenha perdido aí, né, a aula anterior. Então, é a oportunidade de vocês poderem escanear aí, né, apontar a câmera do celular para a TV e poder acessar essa aula para ver como é que rolou, o que é que aconteceu, né? Eu sempre gosto de colocar esses QR Codes para que vocês possam acompanhar o conteúdo, né? Então, vocês têm aí a oportunidade de rever, né, caso já tenha assistido, ou de assistir e conhecer um pouquinho do que a gente falou na aula anterior. Então, fica aí esse convite para vocês. Mas, se de repente, né, você não está conseguindo, por exemplo, fazer a leitura do QR Code agora, vocês podem aí depois pesquisar lá no YouTube, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, porque nós temos aqui a nossa sequência de recadinhos, né, para vocês. O primeiro é o nosso aplicativo do Educa Recife, que é nele onde o professor Ricardinho está ali conectado, esperando vocês, né, para a gente fazer essa interação. Então, ele não consome os dados da internet. O download ele é gratuito, então vocês podem ir lá na loja de aplicativos, colocar o nome Educa Recife e também tem a possibilidade de vocês assistirem às aulas no repositório depois do ao vivo, né? A parte da tarde vai para lá. Então o Deivinho já colocou aqui também os dois QR Codes, né? Para cada
sistema operacional aí do telefone. Então vocês podem aí acessar e fazer esse download, que é rapidinho, né? E ainda não impede vocês depois de assistirem seus vídeos no YouTube, de verem suas séries, de jogar, tudo junto aí misturado, tá? Mas de repente, se você está nos assistindo pela TV Nova, em qualquer lugar desse mundão aí, né? De repente tomando um cafezinho na padaria, esperando uma consulta, né? Vocês podem também acessar as nossas aulas lá pelo YouTube. Então tem um QR Code na tela, né? E vocês podem colocar lá na barra de pesquisa, Educa Recife, vai nas playlists, escolhe qual a turma que você quer ver, se quer ver essa do 9º ano, se quer ver outra do 6º, Educação para Jovens e Adultos. Lá tem uma programação infinita. Dá para fazer igual as séries, né? Fazer uma maratona aí de aulas lá no nosso canal. Então se inscreve, né? Vai lá, comenta. Se você não é estudante da rede, né, e não tem acesso ao aplicativo para se comunicar com a gente, o YouTube é uma ferramenta onde vocês podem comentar, dar sugestões, tirar dúvidas, que a gente está sempre de olho para trazer aqui para vocês. Então, antes de começar especificamente o nosso conteúdo, que é o Paddle, que eu vou começar pela história, é importante a gente relembrar o porquê que essas classificações existem, né? Alguns pesquisadores, eles começaram a estudar os esportes e entender como cada um deles, né, era caracterizado. Como é que a gente pode observar melhor, né, essa prática, como é que a gente vai juntar aqueles que têm objetivos, né, iguais ou parecidos. Então, é através disso que surgem as classificações, né? Nós temos 7 aí que foram estudadas, né, que são estudadas há mais tempo, e temos aí uma outra que entrou, né, que são os esportes eletrônicos, que estão aí em alta e cada vez mais, né, vai crescendo. Então, essas classificações, elas servem, né, para fazer essa junção e, ao mesmo tempo, essa diferenciação entre as modalidades. E a de rede e parede, né, nós dizemos que são rede divisória, né, e parede de rebote. E aí você pode estar se perguntando, tá, professor, mas como é que eu entendo isso, né? Se tiver uma rede, eu já posso dizer que é um esporte de rede? Não é bem assim, né? Porque se fosse só por isso, aquela rede que fica lá na barra, né, no jogo de futebol, a gente poderia dizer, ah, não, então é uma rede ali, né? E eu posso dizer que o futebol é um esporte de rede. Mas lembra que é rede divisória. Então aquela rede do futebol, ela serve de proteção, né, ali, para que as pessoas, quando façam um gol, fique mais fácil de identificar, né? No vôlei, por exemplo, que é um conteúdo que a gente já viu aqui, a rede, ela divide a quadra, né, para que os adversários, né, os jogadores, atletas, façam a transposição, né, um lançamento ou arremesso ali da bola por cima da rede. Então, o pádel também tem essa característica, né? Existe uma rede, vocês vão ver aí, eu trouxe vídeos também para vocês. Então, além dessa parte da rede, também tem a parte da parede de rebote, que é quando a gente utiliza, né, uma parede para poder fazer uma jogada, né? Para a gente poder ela devolver, né? É um rebote. Então a parede ela serve lá para que a gente use como um auxílio, né, ali dentro da partida. Então, vamos entender aí um pouquinho de como o pádel começou, né? Ele teve origem aí por volta de 1890, né? Quando passageiros de navios, né, essas pessoas eram ingleses, tentaram adaptar aí a prática de tênis, né? Então, o tênis eu acho que é mais fácil de vocês conhecerem, né? Vocês terem mais acesso, digamos assim. Então, como eles não tinham, né, um espaço muito grande nos navios para fazer a prática exatamente igual à do tênis, eles começaram a usar, de repente, salas, né? Aqueles espaços tipo quarto, né? Que tem nos navios, tem algumas salas, alguns espaços que dá para você fazer reuniões e etc. Lógico que naquele tempo os barcos eram com outros formatos, Outra né? dimensão, né? Outra dimensão. A gente não tinha, por exemplo, suítes
nem todas as coisas que tem nos navios, nas embarcações hoje em dia. Mas a gente faz essa comparação, né, para entender que eles pegavam o espaço daqueles fechados, né, e jogavam. Porque imagina, você ir jogar lá no espaço totalmente aberto. Quando alguém bateu a bola lá, a bola vai embora para a água, nunca vai ver, né? Então, eles usavam esse espaço e foi aí quando eles deram origem, né? Mas é importante lembrar também que tudo, né, todas as modalidades esportivas, quando começam, elas têm outras formas de serem jogadas, né? Elas têm algumas características e elas vão ali se adaptando com o passar do tempo, né? Elas vão evoluindo. Então, ó, em 1969, vejam o tempo aí que passou, né? A gente tá falando aqui que se originou por volta de 1890, e aí só em 1969, um cara chamado Henrique Corcuera construiu aí a primeira quadra de pádel, né? Em um hotel de Acapulco, no México. Vocês não vão ter essa referência, talvez, mas tem um programa que, né, a gente assistia que fala de Acapulco. Então, foi ele aí que definiu, né, as dimensões da quadra. Então, ele viu, a gente precisa aqui, de alguma forma, né, arrumar aí um jeito de melhorar a estrutura, né, de oficializar ali uma estrutura e deixar essa prática, digamos que com uma cara mais séria, né, um esporte mais bonito de se ver, né, a gente ter um espaço e você dizer assim, essa quadra aqui é de pádel, né, de você conseguir identificar aquela modalidade através do espaço onde ele é praticado. Então, foi esse cara aí que criou, né, essa quadra e que deu origem aí a ela. Então, atualmente, né, o pádel, ele é organizado e regulamentado aí a nível mundial, né, pela Federação Internacional de Pádel, né, tá aí em espanhol, misturado, né, que é uma entidade aí que conta com 15 associados, então, nos quais se destacam o Brasil, a Argentina, o México e a Espanha. Então, mais uma vez, né, eu sempre gosto de bater nessa tecla para que vocês entendam que essa federação, ela serve, tanto a federação como as confederações, né, elas servem aí para difundir os esportes, né, para fazer com que essas modalidades elas ganhem destaque, elas consigam, além de serem organizadas, né, mas que elas consigam chegar em mais lugares. Então, a partir do momento que existe uma federação aí, né, que é a nível internacional, e ela junta diversos países ali para poder organizar, né, institucionalizar melhor aquela modalidade, faz com que mais praticantes, né, comecem aí a entrar nessa modalidade, a conhecer, e aí começa a elevar também os níveis de competições, né, e começa a diversificar, a ter não só a nível mundial, mas às vezes até voltar para um nível mais baixo, né, porque algumas modalidades, como não são tão conhecidas, às vezes é difícil, por exemplo, uma pessoa que pratica ter competições ali próximo, né? Ou às vezes no estado, na sua cidade, às vezes precisa viajar para poder conseguir participar de alguma competição, porque não existem muitas pessoas, né, que praticam, né, ou naquele estado, naquela região, naquela cidade, e aí você precisa se deslocar para encontrar pessoas que possam competir com você. Então veja aí como é que acontecem, né? Às vezes acontece de baixo para cima, mas pode ser de cima para baixo também, né? Porque alguns países já existem mais praticantes e aí quando começa, né, as federações começam a difundir esse esporte, ele começa a se tornar, algumas vezes, mais popular, né? E ser mais acessível também. Então, ó, a bola do pádel, né, ela é semelhante à bola de tênis. Então, o que tem de alteração nela é a relação do peso. E aí, uma quadra de pádel, lembra que a gente falou que do cara lá que criou, né, que instituiu as dimensões,
nós temos aí uma quadra que tem 20 metros de comprimento por 10 de largura, né? E aí tem também algumas paredes, né? Então ela é cercada, é uma quadra ali cercada e que existe, além das grades, uma parede específica, né, para que ela possa ser utilizada durante ali toda a partida. Então a gente falou aí de espaços, né? Aí eu sempre digo, é a hora do professor Ricardinho, quando a gente bota a matemática no meio, né, não, professor? Quando ele fala 20 por 10, já calculei na hora. Eu tenho um espaço físico de 200 metros quadrados. Porque é base vezes altura. Essa quadra ela vai ter um formato retangular, vocês vão ver já já. Então, se a área do retângulo é base vezes altura, 20 vezes 10, 200 metros quadrados. Então, é um espaço legal, que dá para movimentar bem aí, né? Só é você medir aí o tamanho de um espaço físico de uma quadra da escola, que talvez você tenha, aí ele vai ser um pouco menor, tá certo? Mas dá para movimentar em si. Agora, ele é bem largo, né? Ele é bem espaçoso, vocês vão observar aí, como se fosse um tênis, né? Quadra de tênis, vocês vão observar, tem uma redinha. É isso, professor? É isso aí. O cara já foi fazer as contas aí, ó. Então, já serve até para na sua escola aí vocês fazerem, né, essa interdisciplinaridade, juntar aí a matemática com a educação física, de repente ir lá na sua quadra com o seu professor de matemática e dizer, sugerir para ele, né, professor, que tal a gente ir trabalhar aí essas áreas, né, dentro da quadra? Vamos lá medir, ver como é que a gente faz, né, entender ali aquele diâmetro todo aquele espaço, né? Tá? Então, ó, como o professor Ricardinho falou, né, é uma quadra muito semelhante com a quadra do tênis, né, e bem espaçosa, porque o pádel ele sempre é jogado em dupla. Então, lógico que vocês podem ver pessoas praticando e tudo mais sozinhos, né? Mas as competições, né, os maiores campeonatos, eles acontecem ali com uma parceria, né? Então são duplas que disputam ali a rodada. E aí eu trouxe uma imagem aí de cima, né? Para vocês verem um pouquinho de como é a quadra. Então, ó, observem, né, que ela é bem comprida, mas também, né, na imagem não dá para perceber tanto, talvez, mas o quanto ela é larga também, né, como o professor Ricardinho falou. E aí tem algumas pessoas jogando, né? Já aproveitando para fazer a descrição, aí a quadra ela tem 4 áreas, né? 4 áreas divididas, então são 2 áreas e de um lado, 2 áreas de outro, e tem uma linha também no final, né? Que aí essa linha não é dividida, que é uma linha que fica antes da parede. Então, no caso, nós temos 3 áreas aí em cada lado da quadra, né? Nós temos 2 áreas iguais e uma área diferente. Quais são esses formatos, professor? A gente tem forma retangular ali, né? Sim. Porque as dimensões são um pouquinho diferentes, né? A largura e a base, tanto de um lado quanto do outro, Sim. A gente está observando isso. Se a gente ampliar e enxergar a figura como um todo, vou ser preciso aqui, né? Mas a gente viu que é 20 por 10, então Sim. vai ser também retangular. Então são dimensões diferentes. Se fossem iguais, seria um quadrangular. E aí a gente também tem outra retangular mais fininha, mais acolhida, né? Depende das dimensões que a gente vai ver ali, mas é tudo forma retangular que a gente está vendo ali, né? São divididos em partes retangulares. Até porque, se são duplas, a gente tem na parte horizontal, né? Um pouquinho maior, né? Para poder eles ter espaço de se locomover. E na parte vertical, que ele vai andar menos, né? Vertical não, né? Horizontal. É vertical, né? De cima para baixo, Sim. né? E aí ele vai desenvolver aí uma maneira mais devagar, né? Então não precisa ser tão espaçoso. Por isso que ele é diferente do campo de futebol. Se fosse campo de futebol, se fosse uma quadra da sua escola, você vai ver que a dimensão é de lado. Né? Ele é mais horizontal. Você vai ver o jogador indo de maneira vertical, mas o espaço é mais horizontal, né? Você senta ao lado na arquibancada, né? Você vê os jogadores indo para um lado para o outro de forma vertical. Já no pádel, você está vendo aí que eles se locomovem de forma horizontal para atacar ou defender de forma vertical, né? Olha aí, tá vendo? Diga a vocês que a gente tem todas as ligações possíveis aqui com a matemática, né? A educação física está sempre aí interagindo
com diversas disciplinas. Então vocês viram, né? Eu não entendo muito, não. Eu ia chutar assim, eu ia dizer, eu acho, né, que é um retângulo ali e tal. Mas a gente não faz melhor, né? Se a gente tem um professor aqui, a gente pergunta. Então, ó, aí uma outra imagem, né, para que vocês entendam, os 10 metros aí e os 20. Então, essas áreas, elas são aí essenciais para o funcionamento do jogo, né? As linhas aí bem demarcadinhas, bem definidas para que ele aconteça. Então, ó, o jogador, né, para iniciar a partida, ele tem direito a 2 bolas de serviço. O que é que significa isso? Não quer dizer que ele vai sacar 2 vezes, né? Ele pode, né, de repente, se ele errar o primeiro serviço, ele pode repetir. Ele tem o direito aí 2 vezes. Por quê? A bola ela pode ou ficar na rede, né, ou de repente ir para a área de fora. E aí acontece o saque, né, esse serviço, ele sempre tem que acontecer numa diagonal. Então, se a quadra é dividida, lembra que eu falei que ela tem 3 partes, né? Então, tem uma parte que fica no fundo da quadra e tem outras 2 partes, né, divididas ali ao meio, que ficam mais próximas à rede. Então, quando um jogador fica em uma parte e o outro na outra parte, né? E aí, se eu vou sacar, estou posicionado aqui do lado direito da quadra, eu tenho que sacar na diagonal, ou seja, no lado direito da equipe adversária que está de frente para mim, né? Que no caso é o meu lado esquerdo. É tipo ping-pong, né? Que a gente vai jogar ping-pong também do mesmo jeito. Isso, diagonal, jogando, não pode ficar na mesma linha, né? Direto, né? Isso, o badminton também tem, que também é um esporte de rede, também tem umas especificidades em relação ao saque. Acho que dos de rede, o que mais é livre, assim, né, com local de saque, é o vôlei, porque você pode sacar lá vontade, onde né? você quiser. Mas no pádel esse saque precisa ser na diagonal, né? Quando vocês vão lá fazer o saque. E aí tem essa possibilidade, né, do serviço que eu falei. Então, além disso, ele tem que ser feito naquela área, né? Você não pode, se você errar, e aí foi o que eu falei, de repente a bola pode ficar na rede, ou você pode, durante o movimento, acabar colocando a bola para a área que ela não deveria ir. E aí você tem uma outra chance para poder sacar. Então, depois que a bola estiver em jogo, ela sempre deve tocar o solo. Ou seja, né, caso a bola toque a parede de vidro que fica no fundo, né, ou ali um pouco das laterais, e também se tocar nas grades, antes, né, dela tocar no chão, a bola é considerada fora. Então, mesma coisa do tênis, né, a bola precisa bater lá no chão para poder ser computado, né? Ah, professor, então quer dizer que o jogador ele só pode pegar na bola depois que ela tocar no chão? Não. Durante a partida, né? Ele pode, por exemplo, eu ataco, o cara pega a bola no ar e defende de volta. O que ela não pode é tocar na parede, né? Ou em alguma área fora, antes de tocar no chão, tá? Então, para devolver essa bola, né, para a quadra adversária, é permitido aí que o jogador use a sua própria parede, né, podendo assim fazer um tipo de tabela, que é o rebote que eu falei para vocês no começo, né? E esse rebote, essa tabela, né, tem que ser com a parede, né, não com a cerca, porque quando eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, vocês vão ver que existe uma parede no fundo e uma parte da parede assim na lateral e depois tem grades, né? Então, que é onde as pessoas entram e saem e tudo mais. Então, essa bola ela precisa bater na parede, até porque vamos lembrar que é esporte de rede e parede, não esporte de rede e grade, né? Então, a gente tem aí essa característica também dessa parede que pode ser utilizada. Então, já chegamos no vídeo. Então, antes de eu colocar o vídeo, olha aí, né? Já chegamos no vídeo. Eu trouxe um vídeo que são um dos melhores momentos, né? Daqueles momentos, digamos que, mais emocionantes ali. E vocês vão ver que tem jogadas aí que o cara, ele sai da quadra para pegar a bola e recuperar ela. Porque é permitido, né? O que não pode é a bola bater na grade. Lembra?
Mas se de alguma forma a bola sai da quadra, a pessoa pode ir lá tentar recuperar. Então é bem rápido, por isso eu já estou dizendo antes, porque acontece tão rápido que talvez eu não consiga nem comentar na hora. Mas vamos ver aí o vídeo para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona essa modalidade. E aí, ó, vocês percebem que o jogo ele tem a característica, né, total aí do tênis. Tá? A gente quando vê a quadra, né, a gente já diz que é uma quadra de tênis. E aí nessa imagem, tá vendo, professor, dá pra ver que a área é bem mais espaçosa, né, do que aquela que a gente conseguiu ver por cima. E aí conseguiu fazer um ponto. Mas vocês viram que o cara foi lá, né? Ah, olha aí, saindo. Porque a bola bateu na parede e saiu por cima da quadra. Ele viu a bola saindo e foi lá buscar. É muito, muito rápido. Tem um vigor físico muito bom. Então, e um tempo de reação aí também muito bom, né? Pra você perceber onde tá. Mais outro lance aí, ó, que o cara consegue. E nesse é interessante porque o cara tá lá no fundo da quadra, né? Recuperando. Todo mundo acha que não vai recuperar. E aí, quando ele devolve a bola, né? E o adversário vai contra-atacar, a bola vai direto na parede. E aí é ponto deles, né? Ou seja, o sacrifício vale a pena. Aún habiendo arrancado mal, tuvimos la fuerza necesaria como para sobreponernos. Pero no le tenemos cogida la medida de ningún modo y lo único que sabemos es que Olha aí, tenemos que mais seguir uma vez, trabajando né? O para cara que indo esto buscar a salga bola lá fora. Se nota que vamos creciendo. El año pasado jugábamos bien, pero se nos escapaban Quase que ele algunos não partidos. consegue nem voltar. E aí, ó, essa parede, né, aí nesse caso, é uma parede de vidro, né? Porque como a gente tá vendo aí uma competição rolando, né, a parede de vidro, ela facilita com que as pessoas consigam assistir, né, ver a partida melhor. Não quer dizer que a gente só possa fazer numa parede de vidro, né? De repente aí, se na sua quadra, né, na quadra da sua escola, tem um espaço, né, ou até mesmo que não seja na quadra, mas seja uma outra sala, aí, né, um outro espaço que possa, né, que tem essa parede perto, que dê para colocar uma rede, leva a rede, pega a rede aí com o professor, diz, professor, vamos levar essa rede, vamos montar ali, né, vamos tentar jogar um pádel, e aí dá para tanto criar a raquete, né, vocês podem utilizar materiais aí recicláveis, e aí é o que eu falei, né, as competições elas acontecem em dupla, mas aí nós temos no vídeo agora 1 contra 1, né, digamos que é uma forma também de treinar, né? De ali, porque inclusive eles estão aí na mesma posição, né? E aí, Treinando. eles vão perder no mínimo os 2 clipes. É intenso, é intenso. E aí, ó, é isso, galera. Então, nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o pádel, né? Tem aí um último QR Code, que é da Confederação Brasileira de Pádel. Então, se vocês quiserem ver, né, mais sobre as equipes, sobre as regras, competições, fica aí à vontade para acessar o site lá e conferir. Professor, suas considerações, por favor? Então, meus queridos alunos do 9º ano, ó, mais uma oportunidade de mais um esporte aí você trabalhar, né? E perceber que esporte é vida, é saúde, gente. A gente tá atuando em esportes e ainda bem que hoje as escolas estão dando mais ênfase a essa parte, né? E aproveitem, porque o seu físico precisa disso. E trabalhando e brincando, jogando é excelente, não é isso, professor? Com certeza. Então, vão lá, né? Se joguem, arrumem um espaço, criem, que eu sei que vocês são muito criativos e criativas, né? Então, meu agradecimento a Midian, né, ao pessoal do estúdio que está ali fazendo tudo acontecer também, e a vocês que estão nos assistindo, um cheiro e até a próxima. Então, mas eu acho que esse ano não está funcionando direito não.